Aquele distrito comercial era distribuído em 3 classes: alta, média e comum. A protagonista foi exatamente para a classe média, onde os nobres raramente iam. Mas não compreendia o que Irene, sua irmã, estava fazendo naquele distrito. A irmã de Silvia parecia satisfeita com o presente em uma caixa azul. Silvia notou que as pessoas em volta da Irene e suas famílias eram vassalos dos Atlantes. Impulsionada a fazer o certo, ela chamou Bel para saírem dali. Porém, algo a fez mudar de ideia. Ouviu alguém perguntar à irmã: Irene, seu presente que segurava, era para Silvia? Também ouviu quando Irene delicadamente dizia que achava que a irmã poderia gostar. Agora, a protagonista observava tudo de um canto para do que se tratava o tal presente. Ela sabia que a péssima relação de Silvia com sua irmã Irene foi o principal motivo pelo futuro turbulento. No momento atual, ela queria melhorar o relacionamento, pois isso significados iria modificar o futuro sombrio. De longe, pode ouvir quando alguém deixava dúvidas na cabeça de Irene sobre presentear Silvia com algum presente. Aquela pessoa exalava maldade, dizia que na realidade Silvia tinha mesmo um pescoço de suíno. Aquele comentário malvado fez com que várias leis caíssem na gargalhada. Todas aquelas risadas deixou Silvia bastante chateada. Não acreditava como todas elas poderiam cometer um ato de desrespeito contra ela na frente da própria irmã. Irene ficou abalada, não entendeu como elas estavam insultando a irmã. Assim que foi repreendida, a garota em questão tentou dizer que Irene havia interpretado a mal. Mesmo assim, Irene queria que Lady Evadine se explicasse. Aquela Lady que falou que apenas comentou para ajudar, já que Silvia sempre jogava fora os presentes. Silvia, observando ao longe, sabia que a garota estava falando a verdade. Isso havia acontecido 1 ou 2 vezes. Irene cada vez mais perdia sua compostura, não acreditava que elas estavam causando tal difamação. Aquela Lady, com medo de ser repreendido ou castigada, tentava jogar a culpa para cima de Irene. Queria que ela acreditasse que não tinha entendido certo e estava cometendo com ela uma injustiça. Ela só não esperava que Silvia estava escutando tudo e jamais iria deixar alguém fazer um ato perverso. A protagonista já era vista como uma vilã e, se era assim, ia agir como tal. Entregando as compras para Bel, disse que iria resolver como uma boa vilã que era. Com passos fortes e firmes, andou até a direção àquelas pessoas e as damas não a reconheceram. Para sua falta de sorte, nem mesmo o guarda real reconheceu Lady Silvia. Com isso, ele sacou sua espada e colocou-o próximo ao pescoço dela. Bel, vendo aquele momento, quase teve um desmaio. Porém, a protagonista já tinha treinado o suficiente, ele sabia utilizar os poderes de Silvia. Manipulou Mana e arremessou a espada daquele cavaleiro para longe de seu pescoço. Inicialmente, o cavaleiro ficou bravo, porém, ao notar que alguém fazia uso de Mana com suas mãos nuas, notou que aquela garota não era normal. Mesmo assim, Silvia não deu papo para o cavaleiro e já se dirigiu para Irene. Ao ser complementada, Irene mal podia acreditar que Silvia estivesse em sua frente. A protagonista não perdeu tempo e perguntou para a irmã: estava o braço anteriormente ferido? Satisfeita pela pergunta, Irene respondeu que tinha acabado de se recuperar totalmente. Agora, o guarda estava vendo no tamanho da encrenca que tinha se metido. Todos olhavam porque o cavaleiro estava se ajoelhando próximo àquela lady. Algumas comentavam que era impossível aquela dama ser Silvia Atlante. Ao ver a irmã com o presente na caixa azul, perguntou se poderia colocar a presilha em seu cabelo, falando isso já foi tirando a presilha que anteriormente amarrava seus cabelos. Posicionou os cabelos de forma com que a irmã pudesse facilmente colocar a nova presilha. De fato, a nova presilha com tons de azuis e pedras combinava perfeitamente com o cabelo de Silvia. Elogiou o presente que havia ganhado da irmã, dizendo que Irene tinha um ótimo gosto. A irmã mal acreditava que as duas estavam interagindo de forma amigável. Como aquela reação ainda era diferente para Irene, ela ficava um pouco apreensiva. Mas Silvia não podia deixar aquela lady passar batida. Perguntou-o por que Evadine não estava dizendo nada. Aquela lady arregalou os olhos na direção não sabia que estava sendo confrontada por Silvia.
Vendo que estava sendo observada pela protagonista, a garota tentou inventar algumas desculpas. Brava, Silva dizia que a garota deveria se desculpar publicamente. Suando, a Lady tentava explicar que Irene havia entendido errado. Tentava dizer que havia cometido um erro, porém a voz saía bem baixo. Silvia, para ser bem malvada, perguntou a ela qual erro tinha cometido. Lady Evadine tentava explicar, porém as palavras não saíam adequadamente. Ela notava que as outras pessoas estavam caçoando de uma nobre pedindo desculpas em público. Aquela atitude de Silva deixou até mesmo as outras ladies preocupadas. Porém, Lady Evadine tentava continuar colocando a culpa em Irene por ter entendido mal. Silvia ligou que Irene estava super animada para dar aquele presente e foi desencorajada. Um olhar penetrante perguntou àquela lady se ela sabia qual era o castigo por insultar alguém da família dela. A lady simplesmente estava de boca aberta, pois não podia pedir desculpas com tanta gente olhando. Nem foi lembrada que antes, quando caçoou de Silvia, ainda tinha pessoas olhando e ela não se importou. Timidamente, bem baixo, dizia que sentia muito. Silvia não deixaria passar, pediu que dissesse mais alto, pois ela não tinha ouvido direito. Nessa hora, a garota viu que não tinha outra opção a não ser dizer alto e pedir desculpas. A protagonista notou que nunca teria desculpas sinceras daquela garota. Porém, resolveu não pressionar para não passar o ar de malvada, pegou uma joia e deu de presente para Irene, a colocando no laço do seu pescoço. Irene mal podia acreditar que estava sendo retribuída pela irmã. Ainda causando espanto em todas, Silvia pegou uma moeda e recompensou o dono àquela loja pelos problemas. Após isso, voltou para Belle, que estava muito preocupada com sua senhorita. Agora, Silvia pensava que uma escolta de cavaleiros seria mesmo necessário. Avisou para Belle que iria encontrar alguém para cuidar dela como uma escolta pessoal. Belle ficou satisfeita falando que aquela era uma ótima ideia e que todos os cavaleiros de Atlante eram leais. Porém, isso fez Silvia pensar, todos eles eram leais, mas ao Duque, ela precisava de alguém que fosse leal a ela. Por causa disso, não poderia ser um cavaleiro de Atlantes. Mais uma vez, Silvia causou espanto a Belle, que começou a temer pelas escolhas de sua senhorita. Com o rosto animado, a protagonista avisou Belle que poderia existir alguns vagabundos gentis. Foi aí que ela se lembrou do maior e melhor cavaleiro na história. Queria que sua sorte fosse tão boa para encontrar alguém parecido com ele. Ela achava que tinha dinheiro e tempo, ela só precisava esperar pacientemente até um peixe grande morder a isca. Então que escutou os gritos vindo de um beco e chamou sua atenção. Ao olhar, viu silhuetas de pessoas longe e pareciam estar intimidando alguém. Ela viu quando um jovem recebeu um pontapé. O golpe foi forte o suficiente para jogar os jovens no chão, que ainda recebiam alguns xingamentos. Quando ela olhou para aquele jovem, algo veio em sua mente. Ela parecia conhecê-lo de algum lugar. Esse ponto foi tanto que ela continuou olhando para ver de onde conhecia aquela pessoa. Com seus olhos ainda arregalados e olhando na direção daquela pessoa, não sabia por que ele estava apanhando. O garoto caído tinha grandes olhos amendoados, mesmo apanhando, não demonstrava sentimentos. Um homem grandalhão continuava a falar palavras pesadas enquanto descontava sua raiva. O jovem em questão apenas apanhava calado. O grandalhão não era o único que estava ali e que também fazia xingamentos àquele rapaz. Vendo tudo isso de longe, Silvia se irritou. Não iria deixar que aquele garoto levasse uma surra. Por isso, mais uma vez deixou o coração de Belle batendo forte enquanto via a sua senhorita distanciando. Silvia pensava consigo mesma que se ela fortalecesse o corpo envolvendo Mana, poderia lidar com aqueles bastardos. Assim que chegou, os homens notaram a presença da jovem. Silvia se fez imponente e perguntou o que eles estavam fazendo. Chamando a atenção dos vagabundos, ela jogou algumas moedas de ouro no chão. Após aquele ato, comentou que perguntaria mais uma vez o que eles estavam fazendo. Pois os homens só queriam saber das moedas de ouro. Ela disse que queria que eles entregassem o rapaz em troca das moedas. Isso seria um acordo bom.
Porém, um dos grandalhões não concordava com isso, achava que era uma passada de uma menina de divertida. Contou que apenas estava educando aquele rapaz. A garota queria saber por quê. E para isso jogou mais algumas moedas. O homem olhou as moedas e fez um rosto sorridente. Contou que estava educando o rapaz para deixar de ser arrogante e mal educado. Silvia não entendia que aqueles grandalhões estavam descontando sua raiva naquele garoto. Homem não acreditava que aquela garota estava ofendendo a gangue deles, os escorpiões negros. Ainda fez o favor para ela de mostrar a tatuagem de um grande escorpião que ele tinha no braço. Após se aproximar dela, tentando intimidá-la. Porém, Silvia avisou que já não suportava mais ouvi-lo. Usando de sua mana, ela arremessou o homem grande. Silvia, naquele momento, não queria demonstrar a ele nenhuma clemência. Depois daquele ato, o homem grande ficou caído no chão. Quantos outros admiravam o que tinha acontecido como chefe deles. Até mesmo o jovem de olhos amendoados ficou impressionado com a força daquela dama. A protagonista estava se adequando com os poderes de Silvia. Ela não gostava de sair por aí batendo nas pessoas, mas achava que era melhor revidar do que apanhar. Um dos homens não gostou do que aconteceu como líder e resolveu tirar satisfações com a jovem. Neste momento, Silvia resolveu blefar, perguntando a ele se achava que ela estava ali sozinha. Continuo dizendo que já tinha mostrado que tinha muito ouro e alguém assim não andaria sozinha. Os demais componentes achavam que a garota estavam tentando fazê-los de bobo. Porém, Bel entendeu o que sua senhorita queria dizer e de um canto começou a encarar as pessoas. Como ela não se mostrou, todos pensavam que poderiam ser várias outras pessoas. Com isso, Silvia perguntou mais uma vez a ele se realmente queriam descobrir se estavam certos ou errado. Um dos homens resolveu que iria pedir desculpas àquele rapaz, pois precisava refletir sobre suas ações. Observando ele com os seus grandes olhos azuis, ordenou que se ajoelhasse enquanto fizesse sua promessa. Para aqueles homens, se ajoelhar na frente de uma lady não parecia agradável. Porém, todos fizeram coordenados sem questionar. Que isso causou ainda mais espanto no rapaz de olhos amendoados. Silvio foi apressada perguntando ao rapaz se ele estava bem. Eu, olhando de cima para aqueles homens, perguntou se eles não iriam fazer mais aquele tipo de ato. Todos eles, para se livrar daquela mulher mandona, gritaram que nunca mais repetiriam o comportamento. Sendo assim, Silvia mostrou compaixão e deixou que eles fossem embora. Um dos grandalhões agradeceu o bom coração da jovem. Ela, sorrindo, dizia que iria acreditar em todos eles, mas precisava que pedisse desculpas também ao rapaz. Aquele último pedido estava mais difícil de ser realizado do que os outros que ela fez anteriormente. Silvia, já em posição de usar novamente sua mana, disse que eles, rapazes, que eles não estavam entendendo. Aquilo não era um pedido, e sim uma ordem, que eles sentiram o corpo formigar na hora. O jovem arregalou os olhos ao ver todos aqueles marmanjos se ajoelhando e pedindo desculpas. Silvia agora estava satisfeita após notar que a injustiça foi resolvida. Arregalando os olhos novamente e pediu que eles fossem embora antes que ela mudasse de ideia. Saindo o mais rápido que puderam, gritaram demonstrando sua gratidão. Agora, com tudo resolvido, a protagonista se vira para o rapaz, você pergunta se ele está bem. O jovem responde que está bem e que ela não deveria se preocupar. Porém, não era o que ela pensava. Achava que ele não estava nada bem e iria cuidar dele. Depois de observar o rapaz bem, notou que ele era muito bonito. Mesmo as cicatrizes e sujeiras foram capazes de esconder a beleza daquele rapaz. Problema é que ele parecia a ela bastante familiar. Tinha que pensar e vasculhar as lembranças de Silvia. Olhava para ver se conhecia ele de algum lugar. Então, ela se aproximou bastante para perguntar se os dois já se conheciam de algum lugar. O garoto se sentiu intimidado quando a garota chegou muito próximo a ele. Quem estava ouvindo tudo era Bel, quem ficou brava, perguntando como ele tinha a ousadia de falar assim com a senhorita. Porém, Silvia ignorou o que Bel falava. Ela estava procurando saber de onde conhecia aquela pessoa.
E, finalmente, dentro das lembranças de Sylvia, ela conseguiu descobrir de quem se tratava. Olhou para ele e perguntou se chamava Trev. A protagonista, buscando pelas memórias, finalmente se lembrou: aquele era Trev Hiddleton. Ele se tratava da escolta do príncipe herdeiro e o cavaleiro mais jovem a vencer o concurso de equitação aos 18. E por isso, todos os tipos de rumores estranhos e bizarros começaram a se espalhar. Ela mal podia acreditar na sorte que estava tendo, tinha encontrado a escolta perfeita. Ela, olhando para ele, mal podia acreditar que saiu para fazer compras e acabou encontrando o cavaleiro prodígio. Agindo como uma garota mimada e rica, começou a gritar e dançar de alegria. Ela estava reluzente de alegria. Aquele jovem ainda era uma joia inocente e precisaria ser lapidada. O garoto ficou assustado, não sabia como aquela lady sabia o nome dele. Olhando a aparência dele, sabia que ele deveria ser humano, mais novo que ela. Ele estava bagunçado porque ninguém tinha cuidado dele. Na memória de Sylvia, aquele rapaz tinha quase 2 metros de altura. Achava que estava pequeno por não estar comendo direito. Tive achava que estava bem, era apenas alimentá-lo e cuidar dele. Enquanto ele falava, ela simplesmente ignorava, pensava: quase ele crescesse 8 centímetros por ano, conseguiria chegar à altura certa. Observava ele de cima a baixo, achava que ele realmente parecia com um gato, ainda mais com aqueles olhos. Ainda mais agora que seu corpo era delicado, não seria estranho chamado de gato. Quanto ela falava sozinha, ele estava ficando assustado. Ela olhava para ele e começava a rir do nada. Então ela inventou uma desculpa, dizendo que ele se parecia com um gato dela e até tinha o mesmo nome. O rapaz achou estranho uma garota falar que ele se parecia com o gato dela. Quanto ele ficou pensativo, ela notou que ele ficou ainda mais fofo. A protagonista sabia que, embora na memória de Sylvia o rapaz tivesse um olhar frio, a diferença entre olhar aquele gatinho e o seu futuro era muito grande. Por isso, ela contou para ele o que tinha acabado de decidir. Perguntou a ele se ele gostaria de ir para o palácio com ela. Inicialmente, ele se assustou, achando que ela queria sequestrado. Ela contou que estava conversando e pedindo consentimento dele. Mesmo assim, ele achava muito estranho. Sorrindo e fazendo um jeito gentil, ela contou que apenas estava tentando contratá-lo. Agora, para ele fazer um certo sentido, apesar de continuar não entendendo. Achava que era tarde para uma introdução, porém contou que ela era Sylvia Atlante, a filha mais velha do Duque Atlante. Quando ele ouviu o nome dela, falou alto que ela não parecia ser a feia e horrível dama obesa de personalidade ruim. Ela confessou que já tinha sido chamada daquele jeito em algum momento de sua vida. No entanto, ele, com os olhos arregalados, mal podia acreditar que realmente fosse Sylvia Atlante. Baixando a cabeça e evitando olhá-la nos olhos, perguntou por que ela queria contratá-lo. Sorrindo, contou que já tinha dito que ele se parecia muito com o gato que ela teve. Ele achava muito estranho que aquela fosse a única razão para querer levá-lo. Vendo que ele se recusava, tentou negociar, dizendo que teria um salário e comida. Falou até mesmo que poderia ter uma ótima oportunidade e um dormitório para ele com cama quente. Ele pensava que era uma oportunidade rara para os plebeus e uma chance única na vida para alguém. Ele achava que era melhor do que continuar nas ruas. Colocando a mão no peito, ele disse que trabalharia com ela e poderia levá-lo. Satisfeita como alguém que conseguiu algo muito valioso, Sylvia se aproximou mais uma vez do rapaz e pediu que ele tomasse conta dela a partir daquele momento.